Tá na pauta aqui, ó. Primeiro boletim do Atlético Paranaense. Vamos falar da equipe principal do Furacão, Eliandro Santana. Ele é expert, tem todas as informações do time rubro-negro. Ele vem chegando para atualizar e destacar o Furacão aqui no Placar Transamérica. Olá, grande abraço para você que acompanha o Placar Transamérica. O Atlético esteve em campo no sábado com suas duas frentes, se é assim que a gente pode falar. O time principal, treinado pelo Dorival Júnior, disputou o jogo-treino diante do Grêmio na Arena Tricolor e conquistou um resultado de vitória. Com gols de Vitinho e do Guilherme Bissoli, a equipe principal do Furacão venceu no último ou talvez penúltimo teste antes da Supercopa, que vai ser realizada no dia 16 de fevereiro em Brasília, no estádio Mané Garrincha, diante do Flamengo, no confronto do Atlético, campeão da Copa do Brasil, e também do campeão brasileiro, a equipe do Flamengo. Pode acontecer de no próximo domingo, 6 horas da tarde, jogo este marcado pelo campeonato estadual, pelo campeonato paranaense, o Atlético entrar em campo com a equipe principal. É uma possibilidade, sendo aí sim o último trabalho antes da Supercopa deste compromisso diante do Flamengo às 11 horas da manhã. Ou então, esse jogo-treino foi o último trabalho e aí sim a moçada segue no CT do Caju se preparando para este compromisso diante do Flamengo no primeiro compromisso oficial, primeiro jogo oficial efetivamente da temporada. Lembrando que o Atlético com sua equipe principal vai ter aí pela frente Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e também o Campeonato Brasileiro. O Atlético segue no mercado. Questões como Bruno Guimarães, 125 milhões, martelo batido, vai para o Lyon. Rony, muito próximo de acertar a sua situação e ir para o Palmeiras, enquanto que o Atlético segue no mercado. Precisa de vários jogadores, pelo menos 3 peças vão ser incorporadas ao grupo principal. Um centroavante, um camisa 9, homem-gol, seria aquele substituto do Marco Ruben. Gabriel Fernandes, 25 anos, uruguaio, revelado no Defensor Sporting, atuou também no Peñarol e na última temporada, 18 jogos, 1 gol apenas na equipe do Celta de Vigo da Espanha, time que disputa o Campeonato Espanhol e faz uma campanha muito boa, mas o Gabriel Fernandes não vem conseguindo ter uma sequência de jogos e um equilíbrio. E pode ser, segundo o empresário do jogador, um reforço do Atlético está muito próximo do acerto. Então, esse pode ser o primeiro reforço. Outros nomes, outras peças, outras posições estão sendo trabalhadas pela direção atleticana. Daqui a pouco a gente fala da equipe de aspirantes, que venceu mais uma, disputando no último sábado no Joaquim Américo, conseguiu golear a equipe do Londrina, que até então dividia a liderança do estadual com o Furacão. Beleza, Eliandro Santana, boletim repleto de informações. Você, torcedor atleticano, ficando atualizado. Furacão vencendo este match treino, jogo treino contra a equipe do Grêmio na Arena Porto Alegrense. E a equipe de venceu Londrina pelo placar de 4-1. Negociações, transações podem acontecer, jogadores chegando, jogadores saindo. É a vida do Atlético Paranaense, que tem aí o Bruno Guimarães como principal expoente. É um jogador com cifras milionárias, deve estar acertando dentro de instantes. Mais dia, menos dia, ele deve chegar para a equipe do Lyon da França, que tem no comando técnico o Juninho, o grande Juninho. Tem moral lá na França com a equipe do Lyon. Antes, porém, Eliandro Santana tá na agulha? Ele retorna aqui no Placar Transamérica. Vem comigo, Eli. Voltamos para falar do Atlético, que no sábado esteve em campo com a equipe de Eduardo Barros. Até então, em confronto de líderes. O Atlético com 100% de aproveitamento e o Londrina. E o primeiro tempo foi muito amarrado, um jogo muito disputado. E o Londrina, convenhamos, teve uma disputa, teve uma atuação melhor do que o Furacão e perdeu um pênalti na reta final da primeira etapa com o Milen. O goleiro Anderson acabou defendendo a penalidade. Na segunda etapa, aquele puxão de orelha valeu a pena e o Eduardo Barros conseguiu mexer com o brilho dos jogadores e o Furacão passou o carro na frente do Tubarão e goleou por 4-1 com gols do Léo Gomes, do Pedrinho, também do Breno Lopes e do Jajá. O último gol, lance até certo ponto polêmico, mas depois no replay foi confirmado o gol, não estava impedido, um lance até que gerou certa polêmica, mas o Atlético conseguiu
os 4-1, resultado importante, com o jogador Marcelinho descontando para a equipe do Tubarão. Furacão 100% de aproveitamento, 3 jogos, 9 pontos disputados, 9 pontos conquistados, digo. O Breno Lopes, mais um jogador integrado a esse grupo. No jogo diante do PSTC já haviam sido 6 atletas que estavam na Copa São Paulo e agora, na próxima quinta-feira, próximo compromisso do Furacão diante do Cianorte no Albino Turbay, a expectativa é de que de repente alguns atletas que estão no grupo principal, como o Guilherme Bissoli, o Eric, também o Kelvin, possam ser integrados. Existe a possibilidade, porém fica no aguardo de, como a gente informou há pouco, do Atlético estar em campo com a equipe principal no clássico do domingo ou não. Mas, quinta-feira, essa equipe, treinada pelo Eduardo Barros, vai estar em campo às 8 horas da noite, diante do Cianorte, buscando, claro, a manutenção da liderança e do 100% de aproveitamento. Furacão em campo contra o Londrina, um jogo de 2 tempos bastante distintos. Primeiro tempo, Londrina foi melhor e na segunda etapa o Atlético conseguiu fazer valer o mando do Joaquim Américo. 2 jogos em casa, 100% de aproveitamento, contando com a primeira vitória lá no estádio anilado em Francisco Beltrão. 100% de aproveitamento e agora no domingo vai ter o primeiro clássico, mas antes tem o Cianorte. Então o Atlético vai bem de vento em popa nesse campeonato estadual e a tendência é que o grupo de Eduardo Barros ganhe novas peças para a sequência desta competição. Perfeito. Daqui a pouquinho o Eliandro Santana retorna, a gente vai trazer a entrevista do Eduardo Barros, também do Breno, jogador da equipe do Furacão, atualizando as informações do Atlético Paranaense, que volta a campo para encarar o Cianorte lá no Albino Turbay. Temos sinal aberto, pode rodar. O placar, apesar de ele pode passar a impressão que foi um jogo relativamente fácil, e não foi. Seguramente nós podíamos ter sofrido mais gols. O Londrina teve uma oportunidade de sair na frente num pênalti que, no nosso entendimento e através das próprias imagens, foi um pênalti indevidamente marcado. Isso poderia complicar o jogo e a própria apresentação no segundo tempo, que a gente precisou fazer N correções no intervalo, deixou o time mais agressivo, mais ofensivo, mas ao mesmo tempo um pouco mais exposto. Mas considerando tudo isso, fica o mérito dos jogadores que souberam, diante de todo esse contexto, ser muito competentes e merecerem, construírem uma boa vitória que nos garante a liderança ao término da rodada. As principais mudanças do intervalo foram de postura e uma ou outra correção de posicionamento dos jogadores. Então, por exemplo, o Denner estava saindo da posição principal dele um pouco antes da hora. Os jogadores que eram os principais responsáveis pela construção estavam fazendo de uma forma mais lenta. E a gente entende isso, né, apesar de a gente ficar um pouco incomodado, porque no contexto anterior ao jogo a gente não sabe como que o adversário vai vir e em que postura que eles vão apresentar. Então, por exemplo, o alemão deu uma entrevista dizendo que iria explorar os contra-ataques, mas ele subiu a marcação. Então, em nenhum momento ele baixou as linhas e abriu mão de jogar, nos oferecendo a saída com tranquilidade, como, por exemplo, fez o PSTC. Então, isso muda o jogo, muda os posicionamentos, muda as tomadas de decisão que a gente tem que ter. Então, no intervalo, a gente fez uma correção importante nesse sentido, além da postura emocional para encarar o jogo, que foi o mais difícil até então, sem sombra de dúvidas, diante do que o próprio Londrina representava como um líder em pontuação junto com a nossa equipe. E esses 9 pontos, eles não significam nada, né? Eles nos garantem a liderança momentânea, né, dessa primeira fase da competição, mas depois nós sabemos que tem mata-mata, que todo mundo fica em igualdade de condições, que nós vamos ter a vantagem de decidir em casa, então nós vamos brigar nessa primeira fase para terminar na liderança. É isso que nós temos como meta inicial na competição. Técnico atleticano, meu xará, o Eduardo Barros, fazendo a sua análise. Vitória importante, goleada 4-1
contra o Londrina. Tem também um VT do jogador atleticano, é o Breno, destaque, jovem revelação, que agora já é uma realidade da equipe rubro-negra, o Breno Lopes, também é destacado. Acho que a gente tem que manter Pode rodar. E manter os pés no chão, né? Hoje, o jogo muito difícil, né? No primeiro tempo a gente teve algumas dificuldades, então o grupo tá com o pé no chão, a gente tem que trabalhar todo dia, né? Não tem nada ganho ainda, então é já pensar no próximo jogo, que vai ser mais um jogo difícil. E eu acho que o Du está controlando bastante a ansiedade da gente não precipitar, né? Porque o campeonato é muito longo pela frente ainda, então a gente tem que pensar jogo a jogo. Breno, boa noite. Um Atlético que a gente viu aí já, Cleiton no ataque, o próprio Pedrinho, você, o Jajá que está chegando por aí. Bom, são várias as opções e alternativas do Eduardo Barros. Como é que está sendo para vocês saber, né, que ninguém tem lugar cativo nesse ataque, que todo mundo vai ter que brigar pela posição? Eu acho que nós jogadores se respeitam muito, né? Todos sabem que quando a oportunidade aparecer tem que dar o melhor, porque o companheiro que está para entrar no jogo também vai dar conta do recado, então acho que a gente está encarando assim, né? Quem está aproveitando a oportunidade tem que tentar manter, né, no time titular, então eu acho que é isso, o respeito entre a gente que faz cada um evoluir para tentar sempre jogar e ajudar a equipe. Breno, como é que você se sentiu nos dois posicionamentos, né, que você atuou primeiro mais aberto, né, do lado esquerdo, depois tem a troca, né, com a entrada do Reinaldo por lá, imediatamente no lance seguinte você acaba aparecendo ali para marcar o gol, no novo posicionamento, você se sente à vontade para atuar nos dois, e como é que foi especificamente esse momento, você acha que confundiu a defesa deles? Eu acho que sim, né, quando o Reinaldo entrou, o professor Eduardo pediu para mim vir por dentro, né, para ficar junto com o Pedrinho ali, então abriu espaço ali, o time dele estava recuando, a gente aproveitou o momento do jogo. Então, eu acho que o Eduardo dá liberdade para a gente movimentar durante todo o jogo, então acho que foi um lance feliz ali, que o Dene pôde fazer o passe e eu pude ser feliz na finalização. Tranquilo, tranquilo. Aqui, Breno. Acho que são dois lances que mudaram um pouco o jogo, né? O pênalti que o Londrina perdeu e o teu gol logo em seguidinha ali, que acaba... Se você não faz o gol naquele momento, talvez desse uma esfriada ali no ânimo do Atlético, porque ia ter sofrido o gol, ia estar sofrendo por isso durante o jogo. Como é que faz ali na hora, assim? A cabeça fica mil, né? Você tem que raciocinar 1000 coisas ao mesmo tempo e ainda ter a frieza de finalizar, né? É verdade, foi um lance muito rápido, né? O Dene me tocou a bola, eu pude carregar ele em direção ao gol. Eu levantei a cabeça, vi que o goleiro estava baixando já e finalizei, graças a Deus a bola entrou. Então, eu acho que a gente fez o gol no momento certo, né? Que o adversário não teve força para reagir, a gente aproveitou o momento e conseguiu fazer mais gol e segurar a vitória. Breno Lopes, jogador da equipe atleticana, falando a respeito da vitória contra o Londrina, goleada da equipe do Furacão.